pessoal! Eu estava conversando com a minha grande querida amiga, irmã de luz, a Joyce, do canal Despertar com Joyce Elisa. Para quem ainda não conhece a Joyce, ela tem vídeos belíssimos, ela ensina muita coisa nos vídeos dela, eu aprendo muito com ela. Para quem ainda não conhece a Joyce, dê uma olhadinha lá no canal dela, tenho certeza que vocês vão gostar e se identificar muito com o jeito dela. Mas eu estava conversando com ela esses dias e ela me falou uma coisa que de fato é real e é muito importante para quem busca projeção astral pensar sobre isso. Que a gente só vai lembrar das coisas que forem úteis na nossa encarnação, para as coisas que forem úteis para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não só para o nosso dia a dia, como para o de outras pessoas também, né? Se for ser útil para alguém, com certeza a gente vai lembrar. Eu tô falando isso porque em muitos casos que a gente é levado para amparos espirituais, a gente não vai lembrar. Acredito eu, a maior parte das pessoas não vão lembrar. Pelo menos é o que ocorre comigo. Porque, por mais que a gente se mantenha sereno, por mais que a gente se mantenha em paz, tranquilo, ocorrem muitas situações das quais, se a gente se lembrar, se a gente se recordar, vão ser situações que vão nos impactar e pode impactar de uma maneira muito negativa. Assim também são as projeções que a gente vai para planos mais sutis, né? Que a gente vai para cidades espirituais, para lugares que a gente sente uma paz e uma elevação muito grande. Esse tipo de projeção também, em muitos casos, a gente não vai se recordar, porque a gente vai estar passando por uma experiência tão rica, tão bela, tão bonita, que aquilo pode interferir na nossa encarnação, interferir no nosso trabalho, no nosso propósito. E sem sombra de dúvidas, para quem está aqui, para quem está encarnado, para quem está passando por uma experiência na vida terrena, esta é a nossa principal, o que é primordial para a gente na nossa preocupação hoje em dia. Então, nada é mais importante do que o nosso papel, do que o que nós viemos desempenhar, do que o que nós viemos experienciar aqui. Então, qualquer coisa que venha ser prejudicial, seja de uma forma negativa ou seja de uma forma muito positiva, a ponto de deixar a gente tão vislumbrado com o que a gente viu, com o que a gente passou e fazer com que a gente se esqueça do nosso principal propósito, que é passar pela vida, passar por essa experiência, tudo isso a gente não vai lembrar. Teve uma situação que ocorreu na noite passada, eu me recordo a maior parte dela como imagens de um sonho lúcido. Tenho plena certeza de que foi uma projeção astral, porque em alguns momentos eu tive uma lucidez muito grande, mas logo nos momentos que eu tinha essa lucidez, eu já continuava meio que no automático ali no meio daquelas pessoas. Eu estava... As imagens começaram... Eu estava numa casa muito grande, parecia uma mansão. Era uma casa mais escura. Eu acredito que tenha sido um amparo espiritual, porque eu estava com uma equipe, eu estava com outras pessoas, eu não estava sozinha. E também o ambiente onde a gente estava não tinha uma energia muito boa. Eu conseguia sentir aquilo. Era uma casa muito grande. Ela parecia ser noite e a gente estava num corredor. Eu não sei dizer ao certo se estava eu e mais 3 pessoas ou eu e mais 4 pessoas. Pelo que eu me recordo de uma cena que teve uma separação assim da equipe, parece que eram 3 pessoas além de mim, era eu e mais 3 pessoas. Mas eu
tenho uma dúvida ainda se tinha uma quarta pessoa. Bom, as cenas começaram de quando a gente estava no corredor dessa casa, esperando para falar com alguém. Acredito que seja o dono da casa. Acredito não, era o dono da casa, era o chefe ali do lugar. E a gente estava num corredor largo e nas paredes tinham quadros. E eu me recordo de que eu e as outras pessoas, ficamos observando os quadros. A gente chegou a conversar, a falar algumas coisas sobre esses quadros, mas não me recordo quais eram as imagens dos quadros, porque eram mais de um, e não me recordo o que nós conversamos a respeito dos quadros. Ali, naquele momento, eu cheguei a falar: nossa, essa casa é tão grande. Quando eu falei isso, a minha consciência abriu e eu tive plena certeza de que eu estava ali. Mas foi eu falar isso, eu perdi a lucidez de novo e só continuei recebendo as imagens. A gente foi andando por esse corredor até que nós chegamos numa sala, tipo um hall, bem grande também, enorme. E ele tinha um teto muito alto e no canto esquerdo, assim, tinha eu não sei que nome que dá para aquilo, para quem é pessoal de arquitetura e vai saber falar, mas desse hall o teto era bem alto porque tinha um segundo andar nessa casa. E na parede, assim, do lado esquerdo, tinha tipo uma passarela, assim, lá em cima do segundo andar, e para lá tinha mais cômodos. E a gente chegou nesse hall e do lado direito tinha uma porta que dava para uma biblioteca. Tipo uma biblioteca, parecia um escritório. Era um escritório, biblioteca. E essa pessoa que iria nos receber estava dentro desse lugar. Aí ele abriu a porta e falou que a gente poderia entrar. Quando nós entramos, ele estava sentado atrás de uma mesa, assim, era um escritório, assim, normal. Quando nós entramos, estava bem escuro o ambiente. E aí ele olhou para um de nós que estávamos mais perto da porta e falou: por favor, saia ali. Ele era muito educado. Ele falou: por favor, saia ali e peça para acenderem a luz. Aí saiu eu e mais 2 pessoas. Neste momento que eu não me recordo se ficou lá dentro 1 ou 2 pessoas. Por isso que eu tenho certeza que ficou e parecia ser, assim, o que comandava a equipe. Ficou lá dentro junto com esse homem. E aí nós saímos procurando um interruptor ou procurando alguém para pedir para acender a luz. E aí nessa passarela lá em cima a gente viu uma pessoa, um rapaz, e falamos com ele que o senhor tinha pedido para acender a luz. Aí ele, tá. Aí ele foi, acendeu a luz e nós voltamos. Aí quando nós voltamos, tcharam, não me recordo. Com certeza aconteceu alguma coisa ali. Parecia que a gente tinha ido naquele lugar para uma negociação, porque eu tenho lapsos de memória de que aquela pessoa, aquele homem, estava ligado a alguém famoso, a uma pessoa famosa. Não sei quem. Essa pessoa famosa estava com a gente, só que quando chegou dentro dessa sala, que começaram as conversas, essa pessoa não aceitou ficar, foi embora. Esse famoso, não sei, eu só tenho relapsos de lembranças disso. E eu lembrei muito da Joyce, do canal Despertar com Joyce Elisa, minha querida amiga, porque ela fala muito disso. Ela fala de que ela tem projeções que no momento H ela não se recorda. E foi o que ocorreu nessa projeção. No principal, assim, vamos dizer, da história, né, do porquê que a gente estava ali, porquê que a gente estava conversando com aquele homem, eu não me recordo. Ele era um homem
parecia ser muito culto. Aquele escritório tinha livros assim atrás dele, a parede cheia de livros. Ele aparentava ter mais ou menos uns 50 e poucos anos, muito bem alinhado, de roupa social, parecia terno, mas tudo escuro, uma roupa escura, o escritório era todo escuro, os móveis escuros, os livros. Era um ambiente, mesmo com a luz acesa, era um ambiente bem voltado para o chumbo, para o cinza, chumbo, negro, assim. Bom, eu resolvi compartilhar com vocês essa experiência porque nem sempre a gente vai se lembrar das experiências, nem sempre a gente vai ter lá fora, a gente pode até estar com uma lucidez total que possa e consiga auxiliar, e vai conseguir auxiliar. Mas se a experiência não for gratificante, não for boa, se não for fazer diferença positiva na nossa vida, com certeza nós não vamos lembrar. Então, não fiquem encanados de sempre se lembrarem, de sempre tenham o propósito de manter a paz, de manter a serenidade, de manter o bem, de ser útil enquanto estiver dormindo também, porque isso auxilia não só aos outros, mas principalmente a nós. Por que eu falo isso? Porque para quem viu o vídeo Como Dormir Melhor, eu tinha noites de sono horríveis. Eu dormia mal, eu acordava pior do que na hora que eu tinha ido dormir. E hoje em dia, não só pelas questões de me colocar à disposição de auxílio, mas pela questão também de cuidar das energias, realizar práticas energéticas, cuidar principalmente dos nossos pensamentos, porque isso vai contribuir para que a gente tenha uma energia mais fluida, uma energia que vai circular melhor, e isso vai fazer com que a gente se afine com coisas mais tranquilas, mais sutis, e vai fazer com que a gente tenha noites de sono muito melhores. Então, para quem for procurar projeção, não fique só encanado em lembrar. Preste muita atenção nos seus sonhos, como eles foram, se em algum momento você recobrou sua consciência lá. Porque muitas das vezes a gente vai recordar como sonhos, como imagens, sonhos lúcidos, mas que na verdade era uma projeção. Grande abraço para todos, muita paz, muita luz, sempre, sempre.